Quando você começa a jogar um jogo novo que você ainda não conhece ao certo e não sabe como funciona, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender as regras. Quando você entende a dinâmica do jogo e como ele realmente funciona, você vai conseguir se desenvolver, na verdade, muito mais rápido, porque tu sabe exatamente o que faz diferença para ganhar esse jogo. Com o IELTS não é diferente. O IELTS é uma prova com critérios de avaliação muito bem definidos. E hoje, o que eu quero fazer aqui nesse vídeo é trazer a lógica da avaliação do IELTS de forma simples e direta, sem o tecniquez dos critérios em inglês. Eu vou te mostrar na prática o que cada habilidade está esperando de você. E eu tenho certeza que ter essa clareza de como o IELTS realmente está te avaliando vai mudar completamente o rumo dos teus estudos, te economizando meses ou até anos. Começando pelo listening, diferente do que todo mundo imagina e pensa do senso comum, o IELTS não está avaliando apenas a tua compreensão auditiva, ou seja, o quanto do áudio tu entende ou não. Na verdade, o que muita gente entende o áudio perfeitamente, mas ainda não passa de 5,5 de 6. E isso acontece porque o listening do IELTS, ele avalia muito mais a tua capacidade de tomar decisão do que o simples fato de você entender ou não o áudio. A maioria das questões vem parafraseadas dentro de contextos que, se você não consegue entender exatamente o que a pergunta está cobrando de ti, você vai ficar sem critérios de decisão. E por mais que você entenda todo o áudio, você não vai saber realmente qual pedaço que você escutou ali seria a tua resposta. E não só isso, o listening também avalia, por exemplo, o teu spelling. E se você não sabe, é a tua grafia, se você escreve as palavras corretamente ou não. O teu vocabulário para mapas e sinônimo, o teu senso de localização também, nessa questão de mapa, senso geográfico, e tua interpretação de texto. Se você já fez algum simulado do IELTS, você deve ter perdido questões porque escreveu uma letra errada, porque não entendeu o mapa, porque não interpretou corretamente, tu sabe exatamente do que eu estou falando. E é por isso que todas essas habilidades que o listening do IELTS te exige não se desenvolve só escutando, que é uma coisa muito difundida por aí. É por isso que estudos passivos como escutar podcast, pô, tá indo pro trabalho, lava uma louça, escuta um podcast britânico, conversar com nativos ou mesmo fazer a tal da exposição guiada, não melhora nem 10% do que tu precisa desenvolver para ter uma boa pontuação na prova. E seguindo nessa mesma lógica, nós temos o reading, que também vai avaliar se você entende o que os textos querem dizer, mas ele vai avaliar principalmente se existe essa interpretação e gestão de tempo. Então é necessário encontrar o trecho que a tua resposta está com agilidade, mas eu não digo aqui, por exemplo, de skimming, de você achar uma palavra-chave para você achar, porque dessa maneira você acha uma coisa, você se adianta, você lê um pouco por cima, você não consegue interpretar aquela informação e provavelmente vai escolher a resposta da forma errada. É o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem, não por culpa delas, por instrução. Porque no final das contas, a prova também está avaliando como você interpreta as questões. E no final das contas, se eu tivesse que ranquear uma habilidade que faz você tirar uma nota alta no IELTS ou tirar uma nota mais baixa, é a questão da interpretação textual. Não só do texto em si, da informação que querem dizer, mas às vezes até mesmo do comando da questão. Se você não consegue interpretar, mesmo achando o trecho correspondente, tu vai selecionar a resposta errada. Tu não vai perceber as nuances que tem dentro do texto, logo tu vai errar a questão. E perceba que essa habilidade crucial para uma nota alta no IELTS não vai ser desenvolvida se você simplesmente pegar um monte de livro para ler e nem se você aprender mais vocabulário acadêmico, que é algo muito difundido também. Por quê? Quando você faz uma leitura num livro despretensioso, ali não estão te exigindo que você interprete, ali não estão exigindo que você tenha gestão de tempo. Ali não está te sendo exigido que você consiga reconhecer padrões, interpretar e decidir. Ou seja, você lê, mas você não treina para aquilo que o IELTS realmente te cobra. Na Task One General, a gente entra numa habilidade, as próximas duas, né? Que realmente tem critérios muito claros de avaliação. Mas vamos lá, o que significa na prática esses critérios? Talvez tu tenha baixado já o negócio do critério lá no Google e tu ficou na mesma, não entendeu nada. Então, meu objetivo aqui é trazer lucidez para isso. Como que tu consegue ver pro teu texto e falar assim, cara, eu sou um 5 ou eu sou um 7? Vamos lá. Na prática,
Você vai estar sendo avaliado ali em 4 critérios. Existe o vocabulário, existe a questão da gramática, coerência e coesão, e o cumprimento da tarefa, que muitas vezes é chamado de task achievement ou task response. Mas existe uma lógica por trás de cada um, e é isso que eu preciso que você entenda. Quando a gente fala de vocabulário, se você já viu qualquer vídeo pro IELTS e fez uma preparação, provavelmente a ideia que tu tem disso é que tu não pode repetir palavras ou que tu tem que ter um vocabulário extremamente rebuscado e acadêmico. Só que não é sobre isso que está descrito lá. O que está descrito é que você precisa ter repertório de palavras apropriadas ao contexto do enunciado, seja ele no writing, que eu estou falando aqui, ou no speaking. Então, se é para falar de lazer, você precisa ter uma gama de vocabulário para que tu consiga discutir sobre o tópico. O mesmo sobre educação, sobre empresas, sobre meio ambiente, e assim a gente vai. Então, é mais sobre saber as colocações naturais, questão da preposição. Para quem precisa de um Band 7+, existe sim a questão das palavras de menos comum. Pô, Evelyn, eu vou tirar um Band 7 mesmo usando palavras simples? Se a gente pegar critério que está descrito lá, é alguma habilidade de usar algumas palavras menos comuns. Ou seja, palavras apropriadas que resumem um contexto específico. Por exemplo, unwind, a gente tem uma palavra que fala de relaxar, mas dentro de um contexto. E commute também, que é uma palavra que você vai dizer que quando você viaja para trabalhar ou viaja para estudar, que você faz uma longa viagem para chegar num destino que você faz diariamente. Só que qual que é o grande ponto aqui? A informação que é difundida é: use palavras diferentes, palavras rebuscadas, que você vai conseguir uma nota alta. Só que no critério também está escrito que você tem que ter consciência de estilo e colocação. Ou seja, se você usa várias palavras avançadas, rebuscadas, mas você não tem controle sobre as mesmas da questão do contexto, tu não vai conseguir um Band 7. E é aqui que está o grande ponto. É por isso que tu precisa entender exatamente o que esse vocabulário quer dizer, o que a prova quer de ti. Quando a gente vem para coerência e coesão, a gente vai avaliar basicamente como as tuas ideias se desenvolvem. Então, se você começa teu texto falando de bananas e termina falando de maçãs, ou pior, tu começa o mesmo parágrafo falando de A e termina falando de B, as tuas ideias não são coerentes. Não existe uma progressão lógica naquilo ali. Se você escreve frases enormes, sem pontuação, sem conectar uma informação na outra, o teu texto não é coeso. Um texto sem link words no momento correto, veja bem que eu não estou falando para preencher o texto de link words, que não é isso que está sendo cobrado. No momento correto, torna uma leitura difícil de entender. Então, a coesão e a coerência está exatamente aqui. Quando a gente fala da gramática, o que tu escutou provavelmente foi estruturas complexas. Preciso usar estruturas complexas, senão não vou conseguir, então tem que botar isso aqui, have been, não sei mais o que, e bota o do e vamos embora. Só que a gente vai pensar numa gramática que precisa ser flexível, variada, e minha terceira caneta presa sumiu, então precisa. Tem que ter esses 3 fatores. Então, não é sobre não cometer erro. Tem muita gente que pensa assim: Evelyn, eu erro o negócio da gramática lá, eu tenho que ter uma gramática perfeita. Pensa bem que o melhor skatista não é aquele cara que não erra nunca nenhuma manobra, mas é aquele cara que acerta a maioria das manobras difíceis, mesmo que erre, que caia, que escorregue algumas vezes. A lógica do IELTS para avaliar a tua gramática é mais ou menos a mesma coisa. Então, se você não tem robustez e variedade de estrutura gramatical, você sequer vai chegar no Band 6. E esse aqui é o ponto que acaba roubando meses de muita gente. Por quê? É senso comum e é o que o tradicional do inglês faz. Tu precisa usar gramática variada, então faça exercício de gramática. Às vezes tu tá até nessa, tu comprou um livro de Cambridge, aí tu tá lá, não, vou fazer de cabo a rabo da gramática do A1 ao C2, que aí eu vou ficar bem. Só que qual que é o grande ponto que às vezes tu tá se esquecendo? Que o IELTS não vai cobrar que você... Na prova não tem exercício para você completar com o tempo verbal certo. Entendeu? Lá, eles querem que isso apareça na tua fala, nas tuas respostas. Então, existe uma diferença muito grande de você aplicar e fazer de você estudar e fazer exercícios e você conseguir aplicar a estrutura no momento certo, com variedade, precisão e flexibilidade. São treinos diferentes. E é por isso que só estudar mais gramática, fazer mais exercícios, não resolve esse critério do IELTS. E por fim, o mais importante, não só na minha opinião, mas vocês vão entender que isso sustenta todos os outros critérios, é o cumprimento da tarefa. Muita gente perde nota no IELTS porque não consegue, por exemplo, vamos lá, o que é o cumprimento da tarefa? A gente está falando aqui basicamente o quão bem você consegue responder esses bullet points que são exigidos de ti.
Então, é você saber não dar respostas superficiais. E quando eu digo resposta superficial, não estou falando para você encher linguiça, tá? Vamos colocar uma coisa aqui. O grande ponto aqui é você conseguir criar contexto, dar detalhes relevantes ao que foi proposto sobre a situação, desenvolver a ideia com começo, meio e fim, uma ideia por completo. Parece algo simples às vezes aos seus olhos, mas muita gente não consegue aprofundar as ideias para trazer seus ensinamentos. E principalmente de uma forma que o grande jogo aqui não é só você conseguir aprofundar, mas você precisa de uma forma que, ao aprofundar, te pareça, te possibilite o uso de certas estruturas gramaticais variadas, o uso das link words, de um vocabulário mais preciso. Então, tudo funciona aqui como se fosse uma orquestra. Se você não conseguir administrar o desenvolvimento da tua ideia, tu não vai conseguir inserir os elementos do Band 7, tu não tem um texto robusto, tu não consegue tomar nota. Por isso que eu falei, quando eu comecei a falar dessa questão do cumprimento da tarefa, que ele é como se fosse o esqueleto. Ele segura tudo no lugar. Se você não tem ele, é impossível que você tenha os outros. E é por isso que, às vezes eu falo tanto, né? A maioria das pessoas se preocupa em desenvolver gramática e vocabulário. Só que, às vezes, mesmo estudando a gramática e o vocabulário, tu não consegue aplicar, tu não consegue usar o que tu tem, muitas das vezes porque você não tem um cumprimento da tarefa muito bem definido. E ele é o nosso esqueleto, ele segura tudo no lugar. Quando a gente pega a Task One acadêmica, a ideia aqui é diferente. Lá tu vai ter um gráfico, um processo, um mapa, e o report, ele espera que você consiga analisar e descrever quais são os pontos-chave do gráfico, mapa ou processo. Só que aí tu vai precisar ter uma capacidade de interpretar a visão geral do gráfico. Essa, inclusive, é uma das partes mais importantes, porque é o overview e é uma exigência para Band 7. Mas, basicamente, tu vai ter que destacar ali uma forma macro das principais tendências que estão acontecendo. Então, como que você agrupa essas categorias? Como que você organiza essas análises? Essas etapas são bem definidas, elas precisam ser simples de acompanhar e ter uma lógica na organização que você fez. O vocabulário, ele depende de quão bem essa análise foi feita. Porque se você deixa passar alguns pontos importantes, ou se tu não faz, tu tem uma imprecisão na análise, logo as palavras que você usa ali não vão ter sentido com o que está acontecendo na figura, ou não vão ser a melhor escolha para expressar aquela tendência que você talvez não identificou ou identificou errado. Então, mais uma vez, aqui a questão da análise e da interpretação do gráfico e da tomada de decisão de como que tu agrupa é o nosso esqueleto novamente. A mesma coisa vai acontecer para a estrutura gramatical. O teu tempo verbal precisa respeitar o período e as comparações às estruturas subordinadas adequadas, que vão exigir estruturas subordinadas adequadas. Ou seja, a mesma coisa, tudo na Task One vai partir do quão bem você consegue analisar e descrever as principais tendências no gráfico. Se você não sabe como selecionar os dados, tu nunca vai alcançar uma robustez que um texto Band 7 precisa. E eu digo isso porque é muito comum eu encontrar pessoas que sabem a estrutura, sabem que tem que ter overview, às vezes até o teu caso, sabe que tem que agrupar, estudou linguagem de gráfico, de flutuação, de crescimento, decrescimento, não sei mais o que. Só que tu olha para o gráfico e tu não consegue decidir qual dado é importante, o que tu seleciona, como que tu agrupa, por que eu escolho esse e não o outro. Então, vocês precisam entender que a análise é o que rege todo o resto. Existe uma ordem hierárquica aqui para as coisas fazerem sentido. E é por isso que às vezes você pega um modelo lá, uma sample, e você fala assim, nossa, tá tão bonito. Por que eu não consigo reproduzir isso aqui? Porque quando te dão uma sample, te dão uma estrutura, não estão te dando o mais importante, que é a capacidade de interpretar e analisar aquilo dali para que tu, a partir da tua visão, consiga olhar para um gráfico e reproduzir. Tudo que está amarrado naquela sample Band 8, Band 7 que você estuda, existiu um motivo para cada escolha. Foi feito em base em análise. E é por isso que tu tem que aprender essa parte primeiro para que tu possa partir para os outros pontos. Quando a gente pega Writing Task 2, a gente vai ter 5 tipos de Writing diferentes. E uma coisa que eu preciso que vocês entendam, isso é apenas uma classificação dos tipos dos enunciados. Na prática, não muda praticamente nada em cada estrutura. O grande cerne da TAC2 é o quão bem você consegue se posicionar, defender e desenvolver as ideias. Então vamos lá.
O task response, que é basicamente o cumprimento da tarefa, vai avaliar diretamente a profundidade e a qualidade das suas ideias de argumentação. Enquanto a coerência e a coesão avalia a lógica, e quão fluida é a progressão das suas ideias. Ou seja, se uma coisa que você diz, se um argumento que você fala está conectado a outro, se um conjunto todo da true writing faz sentido ou não. Portanto, o grande desafio se torna basicamente o mesmo das outras tasks. Como que eu vou construir uma linha de pensamento que me permita inserir o vocabulário específico de acordo com o tema que me foi proposto, link words e estruturas gramaticais variadas? De novo, a gente tem algo que é o nosso esqueleto, que são os nossos ossos. Sem esse desenvolvimento de ideias intencionais, cara, tu pode ter um ótimo argumento, tu pode ser uma pessoa que tem muito repertório. E até que tu escreve bem, só que tu não vai abrir espaço para colocar nenhum elemento. E mais uma vez, o teu band set vai ficando para lá. E quando a gente pega o speaking, eu não sei vocês, mas na minha opinião, na minha visão, na minha vivência, o speaking eu acredito que seja a habilidade mais pegadinha que a gente tem. Por quê? Ele também vai estar avaliando com 4 critérios. São basicamente os mesmos elementos que tem lá no writing, só que a gente tem pronúncia e como um critério mais um. O speaking, ele é o que mais causa confusão na cabeça das pessoas, porque é difícil pensar como é que tu vai ser avaliado no speaking, né? O senso comum é, cara, se eu responder a pergunta sem travar e, não errar tanta gramática, eu devo ser avançado. É esse o senso comum que a gente tem no inglês geral, certo? Só que, de novo, o IELTS não está te cobrando inglês geral, ele te avalia de forma diferente. Então, ele vai avaliar basicamente com os mesmos critérios, são fluência, coerência, vocabulário, gramática e pronúncia, mas a ideia é mais ou menos a mesma do writing. O grande desafio aqui não é responder a pergunta, mas você conseguir responder tendo uma linha de raciocínio para que tu consiga inserir, ter oportunidades. Inclusive, se você não conhece o jogo de oportunidades, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica como esse método funciona. Mas, basicamente, você conseguir criar as oportunidades para que você consiga usar esses elementos. E aí, uma crença que, de novo, é um senso comum. Pô, cara, vou fazer uma prova do IELTS, preciso treinar meu speaking, vou fazer aula de conversação. E por que isso aqui é uma armadilha que faz tantas pessoas perderem meses e às vezes até oportunidade? Porque a conversação não é um treino direcionado para você resolver os problemas que impedem sua nota de subir. Então, por exemplo, quando você faz uma conversação, o objetivo lá é somente conversar. Ninguém tá vendo se você cumpre XY critério, você mesmo não tem noção do que está acontecendo. Você conversa, mas nenhum momento tem intenção de inserir aqueles elementos. Então, tu vai chover no molhado. Tu vai conversar, mas não vai evoluir de nota. Tenha em mente que o IELTS é um grande jogo de saber quais são os problemas que você tem, em quais critérios, por que você os tem e como que você vai resolver. Esse é o caminho para você desenvolver a sua nota no IELTS. Então, eu tenho uma máxima que sempre que a gente quer resolver o problema, a gente começa fazendo boas perguntas. Olha, se você está estudando para o IELTS, olha para os seus últimos desempenhos, começa a se perguntar. Cara, o meu problema é precisão da gramática, quer dizer, eu conheço, mas eu aplico tudo com muitos erros, é tudo descontrolado. O meu problema, na verdade, talvez seja que eu escrevo tudo, mas as ideias não têm conexão. Então, eu devo ter um problema aqui no Task Response, com certeza. Talvez o meu problema é que eu não tenho uma maneira de inserir esses elementos no meu speaking, no meu writing. Então, o treino vai ser diferente de acordo com os problemas que você identificar. Pô, como é que eu vou organizar minhas ideias para ser mais coerente? Como é que eu vou escrever com mais fluidez? Como é que eu vou melhorar? Qual que é o treino que eu tenho que fazer para melhorar minha interpretação textual e tomada de decisão para parar de perder questão por bobeira no reading, no listening também? Boas respostas, boas soluções vêm de boas perguntas. Essas são boas perguntas. Quando você responder essas boas perguntas, você vai estar num caminho certo para seguir sua nota. Porque agora teu estudo já não é mais em direção, tem que melhorar minha gramática, de maneira geral. Não, cara. Qual aspecto você tem que melhorar de acordo com o critério? Esse aqui, então você tem um caminho. Entendeu? Só que, quando você conhece, isso é uma direção. É como se você tivesse um norte. Ó, para cá que eu tenho que ir. Não significa que você sabe o caminho. O caminho, ele pode ser um pouco desafiador
E ele exige uma prática específica para que você tenha sucesso, para que você seja eficiente no seu processo. E isso acontece muito de pessoa para pessoa. Então, se você é uma pessoa que está presa no Band 5 por um motivo X, para você chegar no Band 7, pode ser que seu caminho seja mais rápido. Mas se você é uma pessoa que está presa no Band 5 e está presa por motivo Y, Z e D, o teu caminho vai ser outro. E a forma de resolver os problemas e aplicar os métodos também vão ser outros. E é por isso que eu, Evelyn, tenho um acompanhamento, uma mentoria, que o grande foco aqui é resolver os problemas. Então, esse caminho que você vai ter que trilhar, ele vai ser te dado. Mas qual que é o grande objetivo aqui? Não é o mesmo caminho para todo mundo, justamente porque eu falei que são variáveis. Basicamente, o que eu vou olhar é o teu desempenho, quais critérios você cumpre, quais critérios você não cumpre, o teu prazo, a tua rotina, colocar todas essas variáveis dentro de uma equação e dali vai sair um caminho, um estudo direcionado que resolva os problemas específicos que estão estagnando a sua nota. Sem você ter que ficar você mesma batendo a cabeça, indo ali por tentativa e erro, e perdendo o seu tempo. Porque quando tu tem um caminho, tu vai de uma forma muito mais eficiente. E se por um acaso a mentoria, enfim, um acompanhamento te interessou, clica no primeiro link da descrição, tá aqui. Tu vai falar diretamente comigo e eu vou entender melhor como que eu posso te ajudar a alcançar a tua nota no IELTS. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, seja clara, finalmente eu entendi como é que os critérios funcionam, eu tenho uma visão um pouco mais clara, enfim, te ajudou de alguma forma, dá um gostei aqui no vídeo, é a única forma de eu saber que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. E se inscreve aqui no canal também, que vai sair mais vídeos sobre o IELTS, sobre a prova, se você está nesse momento de vida também, resolvendo a questão do IELTS. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você nunca entendeu, que você gostaria de entender, ou algum conselho, seja lá o que for, comenta aqui no vídeo, eu vou ver e vou trazer o vídeo para vocês.